Boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias aqui, direto de Cachoeira Paulista, para você poder participar conosco, tirar as suas dúvidas, tudo aquilo que você tem de dúvidas sobre a fé católica, mande para a gente. Trocando Ideias está aqui para isso, para a gente trocar ideias, para que a gente possa cada vez mais aprofundar na nossa fé. Eu quero já deixar para você aí as maneiras de você participar do programa. Primeiro, via WhatsApp. Você pode mandar o seu WhatsApp para o 12 31 86 2600 e dizer, quero participar do programa ao vivo e enviar a sua pergunta a partir dali, certo? Você também pode mandar pelo Instagram, Trocando Ideias CN, né? @TrocandoIdeiasCN. Pode mandar também no nosso pessoal, o meu, @CarlaStucci, o da minha companheira de trabalho aqui, a Ivana, então que é @IvanaBrandão_CN, e o nosso querido convidado de hoje, Padre Sidney. Você pode então estar aí mandando a sua pergunta, que a gente já vai se preparar aqui para ir respondendo, certo? Ivana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carla. Boa noite você que acompanha a TV Canção Nova. Uma alegria estar aqui com você. Começamos mais um Trocando Ideias e esperamos a sua participação. Cenário novo, Carla. Hoje nós estamos de casa nova, provisória, viu, gente? Aqui a gente nunca para, né? Já dizia o Edson que a água parada dá bicho, então a gente não quer dar bicho aqui. O negócio aqui, o que a gente não deixa é a coisa acontecer. Então a gente, entendeu? Não para para a coisa acontecer. A gente está sempre em movimento, né? Se deu problema aqui, deu problema, não tem problema. A gente não tem problema. A gente não tem apego a cenário, a lugar. Nós temos apego a almas. Queremos evangelizar e salvar almas. Não é isso, Padre Sidney? Bem-vindo. Boa noite. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Mesmo cheio de tremor, mas com muito amor. Ele e as borboletinhas dele no estômago. As borboletinhas no estômago, mas o que nós queremos é a evangelização, né? Exatamente. Aquilo que a Carla falava, mesmo com um cenário diferente, mas saiba, a evangelização ela sempre acontece na Canção Nova, porque a Canção Nova existe para isso. Nós estamos aqui, nós fomos um dia encontrado por nosso Senhor, Ele nos olhou nos olhos e nós não queremos mais viver de outra forma, a não ser a partir dele, com Ele, para que as pessoas também conheçam, né? Isso é tão bonito porque o Padre Jonas ensinou a gente, a Canção Nova é feita para os outros, não é feita para os membros, não é feita para alguns, é feita para você. Era uma frase que eu escutava na formação inicial e me deixava cheio de tremor também. Qual, dizia assim, tudo por causa da missão. Eu disse, ai meu Deus, como é que vai ser esse tudo? E tudo é tudo mesmo. Tudo é tudo, né? Tudo é mesmo. Eu já dizia o Padre Jonas, tudo é tudo. T-U-D-O, tudo. Não tem como fugir. Né? Isso é muito salesiano, isso, né? Deus nos colocou no mundo para os outros, e é isso. Nós, Canção Nova, estamos no mundo para as almas, para buscar a salvação das almas. Sempre lembrando que os primeiros atingidos somos nós, né? Nós precisamos da salvação de Deus para chegar até o povo. E hoje é um dia muito especial, né, gente? Hoje é um dia lindo, que é dia 3 de dezembro, hoje é dia de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. O grande missionário, né? O grande missionário francês, François Xavier, né? Um grande missionário que evangelizou a Ásia, né? Então, assim, foi um homem que aprendeu línguas para poder evangelizar esse povo e onde ele passou fez o bem, e essa evangelização da qual a Canção Nova faz parte, que é a missão da igreja, e a gente está aqui hoje. Sabe uma coisa que eu acho legal dessa adaptação que a gente faz? É que a gente não para mesmo, né, Carla? Isso eu acho muito bonito da Canção Nova. A gente se adapta, a gente se reinventa. A gente não põe limite, né, para a evangelização. O que deu para fazer, nós vamos fazer. Né? E aqui a gente lembra, faz o impossível. A gente lembra aqueles tempos históricos que a gente fazia evangelização, a gente fazia televisão no Salão Salete. Nossa. E que quanta coisa, né, acontecia naquele salão pequenininho, quanta aventura a gente viveu ali. Sim. Cenário que mexia, cenário que caía. Exatamente. E o negócio continuava. Isso, a gente falando isso parece até estranho, mas é uma semana que a gente também vai celebrar aí mais um ano da TV Canção Nova, que dia 8 a TV Canção Nova completa 37 anos. E a Ivana falando do Salão Salete, eu vou um pouquinho mais para trás, né? Que era um barracãozinho de zinco que nós tínhamos ali onde é perto do anexo hoje. Então a gente
começou ali também, pregando os cenários com taxinha, a gente ficava com os dedos tudo cozidos, ficar apertando, eu e a Elzinha, né, taxinha para trocar cortina, para mudar o cenário era mudar a cortina. Olha só, gente. Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui. E não é por isso, né? Não é porque pregava taxinha, hoje, graças a Deus, a gente está aqui, ó, a gente está aqui no estudo do jornalismo, vendo tudo com TP, né? Nossa, TP era uma novidade. TP é aquele que o povo lê, sabe? Não estou lendo aqui não, mas eu estou vendo a minha imagem aqui. Mas é isso, graças a Deus e graças a você, sócio evangelizador, que está conosco nesse lindo desafio de evangelizar sem medidas. Sim. Vamos lá, minha gente? Já falamos bastante, o diretor já está ali, ó, né, mandando. Murilo já vamos para as perguntas. Quero começar um pouquinho nesse mundo que a gente está vivendo, assim, de tantos vícios, né, tantos apegos, falar um pouquinho mais sobre a virtude, né? Aí tem uma pergunta que está aqui, diz assim: se a virtude é essencial, por que as pessoas virtuosas parecem sofrer mais do que quem vive no vício? Ou seja, vamos traduzir no bom português, por que quem conhece a Deus parece que sofre mais do que quem não conhece, né? Eu estava até brincando com a Ivana no início aqui, antes de entrar no ar. Parece até aquela frase que muitos dizem: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É mais ou menos isso. No português é isso. Mas é interessante essa pergunta, mas primeiro eu acredito que seria interessante nós falarmos um pouco o que é virtude. Né? Exatamente. Então, assim, o que é a virtude? E aqui eu quero pegar o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803, quando diz: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, isso aqui é importante, tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Ou seja, a virtude, ela é este ato habitual de fazer o bem, mas não é apenas fazer o bem. E aqui é importante dizer, não é aquilo que você faz, é o que o seu coração se proporciona a fazer o bem. O seu coração é encaminhado para o bem. E aqui é interessante porque a pergunta fala sobre por que parece que o virtuoso sofre mais que alguém que tem um vício, né? Nós precisamos dizer, meus irmãos, que a virtude tem como finalidade configurar o homem a Cristo. A maturidade do homem perfeito, aquilo que São Paulo nos ensina na sua carta. Mas nós chegamos à maturidade do homem perfeito a partir da cruz de Cristo. Não existe salvação sem cruz. Por isso, nosso Senhor não nos enganou. Nosso Senhor não disse que seria fácil, né? Uhum. Nosso Senhor não disse que seria algo tão simples assim. Então, nós somos homens virtuosos, mulheres virtuosos, lutamos para isso e a virtude precisa ser treinada, a virtude precisa ser algo constante. É um exercício, é um exercício. Né? Eu costumo dizer no seminário lá que é como o exercício físico, né? Quando você não tem muita habilidade e não tem muita prática, parece que os seus músculos sofrem lesões, e sofrem mesmo lesões. Uhum. E aí você precisa treinar o músculo para que ele seja capaz que o exercício o faça bem. Então, a virtude, muitas vezes, parece ser algo tão dolorido assim, e parece que a alegria não vai chegar, né? Parece que as coisas não vão ficar positivas, porque a virtude ela não é imediata, viu? A virtude ela precisa de um tempo, ela precisa de uma calmaria, a virtude precisa de uma paciência de si e dos outros. Ela não nasce da noite para o dia. Por isso que às vezes a gente tem a impressão... E lembrando aqui, Carla, nosso Senhor falou para nós que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, né? E seguir Ele, né? Que levou a cruz. Então, uma pessoa virtuosa, ela não vai deixar de ter cruz. E outra coisa que a gente tem que lembrar, o sofrimento é inerente à nossa condição humana, pecadora, né? E uma coisa interessante,
que nesse ambiente que nós vivemos, né, hedonista, a gente vive num momento de prazer rápido, parece que a pessoa que não é virtuosa ou que vive no vício, e essa muitas vezes é a sensação que a gente tem, exemplo, o vício, a gente tem um prazer imediato, né? A virtude, muitas vezes, o prazer, ele vai ser cultivado, a pessoa vai ter prazer sim, gente, né? Uma pessoa virtuosa não é uma pessoa que deixa de ser alegre, feliz, Era isso de que eu queria sentir comentar. prazer O na virtuoso, vida. ele é triste? Não, de jeito nenhum, mas muitas vezes a felicidade dele está em dizer não a um prazer imediato, né? A saber ser moderado. A felicidade dele não é comer tudo, mas é saber dizer que essa moderação vai fazer ele feliz também, né? Então, hoje a gente vive num momento onde eu quero prazer rápido. Só que uma pessoa que vive no vício, né? E a gente, acompanhando pessoas, a gente vê isso. Muitas vezes é uma pessoa que tem um prazer imediato, mas depois ela tem um vazio existencial. Sim. Ela tem uma depressão. Porque é passageiro, Carrega né? uma culpa, né? Então, não parece, mas não é, viu? Mas o sofrimento do virtuoso não é uma punição, né? Sim. A gente tem que Verdade, deixar isso padre. claro também. Uhum. Às vezes, o sofrimento do virtuoso é uma consequência natural de nadar contra a correnteza. Total, verdade. Porque ele sofre também a partir de si, né? Da concupiscência da carne, daquilo que são as suas tendências pecaminosas, mas também por causa de ambientes contrários à sua virtude. E assim ele precisa ter essa ideia de que o sofrimento dele é porque ele está nadando contra a correnteza, para a direção certa, e não uma punição. Porque senão a gente fica com a sensação de que parece que as coisas do mundo dá mais gosto, dá mais prazer, mas não preenchem. Né? Logo depois, nós temos uma cultura hedonista completamente assim, marcada em tudo que nós fazemos. Né? Tudo é por uma luta de prazer. Se não tem prazer, não tem como permanecer. E evitar o sofrimento. Não é só ter prazer, é ter prazer e evita o sofrimento. Que é o contrário do Evangelho de Cristo. Não tem como. Sempre a busca de uma satisfação. Que é um negócio interessante, eu tenho uma pergunta aqui e eu acho que a gente vai poder aprofundar muito nesse assunto, porque quando a gente fala em virtudes e em pecados ou vícios, às vezes a gente se apega muito só na questão física, né, sexual principalmente. E não, gente, os vícios, eles são vários. A gente fica muito parado, às vezes, nas questões de drogas e tudo mais, mas são vários. Então, vamos aqui, olha. Como falar contra vícios quando até dentro da igreja há gente que não larga os seus? Eu acho bonito uma coisa que o Papa Francisco falava muito. A igreja é um hospital de campanha. Ela não é uma vitrine de pessoas perfeitas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. A igreja é um hospital, né? E formada por humanos. Formado por gente, do Papa a nós, a eu. É gente, né? E como a gente falou, gente tem limitações e pessoas pecam. As pessoas fazem erros, né? Nosso Senhor também disse assim, vem e segue-me, né? Nosso Senhor não falou, vem e segue-me aqueles que são perfeitos. Olha aqui o padre Sidney, né? Você olha assim, de perfeito não tem nada, gente, brincando. Mas é um homem de luta, a gente que convive, que está perto, né? A gente que convive com os nossos irmãos de comunidade. Sim. A gente vê, então, são pessoas que precisam, a gente está em luta. Então, a igreja, ela vai guardar sempre o amor à verdade, né? E o desejo de levar cada um a crescer, a se libertar dos seus pecados, né? Então, a gente guarda esse amor à verdade. E também a gente tem que fazer atenção a entender que guardar a verdade... Vou pegar um exemplo. Não, eu não vou falar sobre isso porque eu também sou culpada. Imagina, né? Se eu deixar de anunciar a verdade porque eu cometo erros. Não, eu tenho que anunciar a verdade. A verdade é a verdade. Sim. Então, a igreja, ela sempre vai ter esse papel. Eu acho que é interessante nós falarmos, embora nós percebamos que a igreja é pecadora também, né? Ela é santa, mas tem muitos pecadores. Mas eu acho que, em muitos momentos, Carlos, o que complica nessa pergunta, dizer assim, como falar de vício se no meio da igreja
Tem tanta gente assim, né? É porque, infelizmente, nós deixamos aquilo que o Evangelho nos ensina, a correção fraterna. E aí nós ficamos falando, né? Falando dos pecados dos outros, mas não temos a possibilidade, a capacidade de chamar a Ivana e dizer: Ivana, você errou nisso, porque é o que o Evangelho nos ensina. Então, nós só teremos essa capacidade de ser verdadeiramente mãe, igreja, acolher, quando nós tivermos a coragem de chamar alguém para a correção fraterna. E lembre-se, a correção fraterna, você não chama alguém para ganhar a pessoa para si. Não, é para trazer ela para a luz. Então, muitas vezes, essa pergunta é tipo daquelas pessoas assim: para que eu vou para a igreja se lá só tem pecador? Tem gente pior do que eu. Tem gente que ainda diz assim: ó, eu não vou me confessar, eu vou me confessar para alguém também que peca. Meu amigo, a igreja foi feita sim por nosso Senhor, mas a partir de mãos pecadoras, limitadas. E aí existe até aqui um termo em latim que eu gosto muito dentro da liturgia, que é o ex opere operatum. Independente do pecado do ministro, daquele que administra o sacramento é válido. Então, assim, não desista, não desista. Hoje tenha a coragem de, dentro da sua casa, olhar para os outros e dizer: você precisa de mudar, você precisa mudar por causa disso, mas tendo também a capacidade de olhar para si. Sim. Porque às vezes... Que é com caridade, né, Padre? Com caridade, completamente com caridade. Porque o que a gente sempre precisa ver, a gente corrigir, mas com caridade, não chegar dando bronca, dando de dedo, né? E o orgulhoso, aquela coisa vai impondo porque você fez errado. Não, né? A gente tem que corrigir, mas com caridade, lembrando do outro. E essa questão do confessar, gente, o Papa confessa. Né? Eu gostei do Papa. Né? Porque é o máximo, né, da igreja. Então, feliz do confessor do Papa, né? Mas que é digno de ser confessor do Papa, é a persona Christi, é quem está ali. Então, todo mundo, né, todo mundo é pecador e todos precisam se confessar. E com gente que peca do mesmo jeito. O padre peca, não pode não pecar os mesmos pecados que eu, mas peca, tu pecas, ele peca, não. Então, a questão é, a gente precisa parar de olhar, né, os defeitos dos outros, os limites dos outros. E ter a coragem de olhar para si. Olhar para si e também a gente ajudar o outro, né, na correção fraterna com caridade. Para variar, o bloco já acabou, eu já vou para o intervalo, né, mas é rapidinho, já a gente volta para falar um pouco mais sobre as virtudes na nossa vida. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, nessa quarta-feira, ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. Eu já estou aqui entrando no Instagram para ver se você já mandou a sua pergunta. Você mandou? Mande para nós a sua pergunta. A Ivana está aqui, Padre Sidney. Estamos aqui prontos para responder, ou, como diz o padre, se a gente não conseguir, pelo menos se a gente falar que a gente vai procurar a resposta, como se ele não conseguisse, né, gente? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Já chegou mais uma pergunta aqui do Instagram, que diz assim: olha, padre, como superar o vício em masturbação e não pecar mais contra a castidade? Pecado contra a castidade é um pecado mortal, né? É um pecado mortal, ou seja, rompe a sua amizade com o nosso Senhor, rompe a sua amizade com Deus. Pecado contra a castidade tem uma frase de São Felipe Neri que eu acho que ajuda muito. São Felipe Neri diz assim: diante do pecado contra a castidade, só vence, ou seja, uma condição, só vence aquele que foge da ocasião. Então, para fugir, é necessário se antecipar à ocasião. Por que eu digo isso? Vou ser muito concreto, tá? Pecado contra a castidade. Você vai precisar saber, e você sabe, pare de ser sem vergonha, você sabe. Você sabe o lugar, você sabe mais ou menos o horário, e você sabe o instrumento que você utiliza para pecar. Então você precisa se antecipar a este ambiente. Vamos supor, no seu quarto, antes de dormir, utilizando o seu celular. É um ambiente. Você não vai poder estar nesse ambiente, porque se você tem a tendência do pecado, se você já alimentou o seu coração, você já alimentou a sua cabeça,
para aquele vício, você está viciado naquele. Então você precisa fugir dessa ocasião. Então, para vencer o pecado contra a castidade da masturbação, você precisa se antecipar a isso. E é claro, antecipando-se, ou seja, não estando no ambiente do pecado, você precisa também buscar a Nosso Senhor as virtudes opostas a isso. Então é necessário mortificação e nada é vencido sem a graça de Deus. Então, vida de oração, meu irmão. Vida de oração. Então, assim, eu digo que a principal artimanha do demônio... Meu irmão e minha irmã, viu, padre? Minha irmã, porque hoje não sim, é... Sim. Quando eu falo meu irmão é porque... Sim, né? sim. Meu irmão e minha irmã. Mas, assim, eu falo com muita propriedade, eu digo para você, assim, a principal artimanha do demônio, cara, uma das principais artimanhas do demônio hoje é nos afastar da Eucaristia ou nos fazer comungar em pecado grave. Então, se você tiver na sua cabeça que o pecado da masturbação, o pecado contra a castidade, é um pecadinho, ou que você simplesmente vai vencer na hora que você quiser e você pode comungar, como infelizmente muitos padres dizem por aí, infelizmente, o que o Catecismo da Igreja Católica diz não é isso. Então, o pecado contra a castidade, o pecado da masturbação é um pecado grave, te afasta da comunhão. Então, busque o sacerdote. O sacramento da reconciliação também é muito útil para isso, né? É muito útil para isso. E não busque uma vez só, né? Porque a gente sabe que como é um pecado, ele acaba se tornando um vício, né, Ivana? Então, as pessoas, você acaba caindo de novo. Caiu, confessa. Caiu, confessa. Ah, mas eu não vou dar conta, eu vou cair de novo, então eu não vou confessar mais. Não, vai lá e confessa, que vai criando o hábito. O hábito que é a virtude. Né? E que é a virtude e que você consegue se libertar disso. E eu falei para o padre, eu sei que ele, como padre e confessor, sabe disso, mas é que a gente precisa, o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Hoje não é um pecado masculino, porque antes falava-se muito em masturbação, feminino também. Então, nós também precisamos, as mulheres precisam fugir das ocasiões também, né? Dos instrumentos, sabe Deus. E outra coisa, Carla, cuidado com aquilo que você está se alimentando, né? Daquilo que você está assistindo, daquilo que você está escutando, daquilo que você está lendo. Tem leitura hoje que, pelo amor de Deus, gente, que alimenta muito a sua fantasia, Aí você passa o dia todinho alimentando o seu coração daquilo que é contrário à pureza. Quando chegar na sua casa, você vai pecar mais ainda. Exatamente. Então, assim, cuidado com aquilo que você vai alimentando. Eu costumo dizer que quando nós não alimentamos o nosso coração de Nosso Senhor, automaticamente nós estamos alimentando daquilo que é contrário a Ele. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, que o vício da masturbação é extremamente ligado ao pecado da pornografia. Então, aquilo que o padre falou, né? Os três pontos. E cria ambientes bons. Fuja, mas crie coisas boas. Então, boa leitura. Uma vez, numa palestra, um padre falou que a melhor coisa para a cura da imaginação, né, relacionada à pornografia, era a contemplação de ícones, né? Então, assim, a beleza ela cura, a beleza sagrada cura, né? Muitas vezes é difícil você estar ali, e seria ótimo, até melhor, diante do Santíssimo, meditar, adorar, mas muitas vezes faz sentido você contemplar uma imagem, né? Contemplar um ícone, contemplar uma pintura, contemplar a natureza. O padre já deu a dica, uma boa leitura. Então, cultiva ambientes bons. Hoje a gente vive num momento muito sedentário, né? Se você é jovem, sobretudo. E atividade física? Não só jovem, não, todo mundo, né? Vá fazer esporte, vá gastar energia, né? Rodeie-se de bons amigos também, boas conversas, né? Isso tudo, a gente tem que trocar o ambiente também. Não fugir e trocar, padre, para cultivar coisas boas. Sim, maravilhoso, é isso mesmo. É isso aí, minha gente. Vamos lá, porque tem jeito. Tem mais perguntas chegando. Aí, padre. É permitido usar preservativo em uma relação sexual, visto que é um meio de proteção de saúde contra as doenças sexualmente transmissíveis?
quer responder primeiro? Eu gosto de dar o sentido. A Ivana e a Bia já iam né? ser contrárias. Quando a gente fala de métodos contraceptivos, a gente sempre tem a ideia que a igreja é contra os métodos, porque ela é contra, porque tem que ter filho em toda relação sexual. Muitas vezes a gente tende assim. Ou porque o sexo é pecado. Mas a gente tem que entender que a igreja, ela, quando fala do amor conjugal, ela vai dizer que o amor conjugal ele tem que ser um dom total, né? Eu não dou ao meu esposo só um pedaço de mim, só partes de mim. Quando eu me entrego, eu sou casada com o Valdir, eu entrego para o Valdir e me entrego inteira. Então, quando eu uso um contraceptivo, tanto hormonal quanto como né, uma camisinha, eu estou dizendo assim, ó, eu me entrego, mas só um pedaço, eu não te dou inteira, eu não me dou inteira. E o dom do corpo tem que ser total. Então a igreja ela vai lutar para isso. Ela vai lutar para quê? Porque o amor conjugal ele tem que ser total. Vamos lá, você falou sobre doenças, né? Quando o amor é total, ele é chamado também a ser fiel. Eu me entrego a uma pessoa. Ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Por isso que a igreja vai dizer, repetir aquilo que nosso Senhor falou, que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Porque Deus nos preserva no amor. Então, um amor fiel, exclusivo a uma pessoa total, sem separação, sem colocar ninguém no meio, ele preserva o amor. Primeiro, preserva mesmo o amor, né? Porque amar uma pessoa a vida inteira é santificante. Uhum. É lindo, mas é santificante. Mas ele preserva disso. Ele preserva de doenças, vamos dizer, né? Então, quando você fala que usar um preservativo é para evitar doença, é porque muitas vezes falta esse entendimento, dom total e fiel, né? Entrega total. Então, eu diria, como estou dizendo, não, né? Tudo isso para dizer não. E até assim, é interessante falar que a melhor forma de se precaver contra qualquer outro tipo de doença é a castidade e a fidelidade. Não tem outra forma. Por isso que, para a igreja, toda e qualquer relação sexual precisa ser feita dentro do matrimônio. Então, para que você vai se proteger de alguma doença se você está sendo fiel um ao outro? Se proteger do amor, né, padre? Como você vai se proteger do amor? Mas dentro da fidelidade. Dentro da fidelidade. Então, assim, é a castidade a melhor forma de você viver. A castidade matrimonial é a melhor forma de você viver, claro, a pureza e a saúde sexual na sua vida, né? Não tem como. Porque tem até alguns estudos na medicina que não comprovam totalmente, né, a eficácia da camisinha, né? Então, aí são assuntos que, né, vão rodando aí, mas que a gente precisa estar atento. Então é isso, é fidelidade e castidade. Né? Falando em fidelidade e castidade, está lá. Eu sou católica e meu namorado é evangélico. Ele quer casar na igreja dele, mas eu não quero de jeito nenhum, pois amo ser católica. Essa situação sobre onde casar está me incomodando muito. O que fazer nesta situação? Então, o casamento na igreja evangélica não é válido na igreja católica. O casamento na igreja católica é o casamento que elevará a união a sacramento. Então, se você casar na igreja protestante, não elevará a união ao sacramento da igreja católica como você é católica. Então, você não vai poder comungar se você casar na igreja protestante. Mas na igreja católica, nós temos aquilo que nós chamamos de casamento mistos, né? Então, o seu marido, junto com você, mesmo protestante, mesmo evangélico, pode sim casar na igreja católica, ele comprovando que vai educar os seus filhos na fé católica e assim você poderá casar na igreja católica.
Mas aqui é um caso muito particular, né? É muito singular. Então, eu acredito que você precisa procurar o seu pároco, conversar com ele sobre essa realidade do que é ele ser evangélico e querer te levar para a igreja protestante, né? Porque assim, se o casamento será feito na igreja protestante apenas de forma cômoda para evitar conflito dentro de casa, essa relação ela não é nem válida, né? Então assim, é necessário conversar, os dois procurarem o padre, vocês dois dialogarem, né, Ivana? Verdade, é importante que vocês conversem Antes sobre de isso. casar, né? A É ótimo. importância do casamento para você. O que é um casamento? A importância da Porque fé, hoje, né? Católica. hoje, infelizmente, hoje muitas pessoas se aproximam do altar sem saber o que é o sacramento, Sim. sem saber o que é o matrimônio. Essa realidade que a Ivana falou, do sacrifício que está presente em toda e qualquer vocação, no matrimônio também. A lua de mel, o dia vai passar. Sim. E quando passar? Então, assim, eu acredito que a melhor forma é procurar um padre, procurar ajuda, conversarem, porque, assim, o casamento na igreja protestante não é válido na igreja católica. Padre, eu tenho uma pergunta nessa pergunta. Se eu souber, No caso não é válido, ela está em pecado? O pecado da fornicação? está. Sim. Nós poderíamos dizer que ela está fora da comunhão. Né? Ela está em pecado, ela não pode se aproximar do sacramento da comunhão. Somente quando ela casar na igreja católica. Só com o sacramento. Porque, né? como aquilo que nós estávamos falando, toda e qualquer relação sexual, relação amorosa, precisa acontecer dentro do sacramento do matrimônio. Se o sacramento do matrimônio não foi feito na igreja católica, ela está em pecado. Aqui eu também queria dizer para você, querida, se a fé é tão importante para você, como você diz, faz mesmo essa questão, sabe? Eu vou viver até que a morte nos separe com uma pessoa onde esse ponto tão importante para mim vai ser um conflito, né? Porque aí, quando chegarem os filhos, como é que vai ser? É bom a gente se fazer essas questões antes da gente, de fato, dar o passo e tomar a decisão de casar. Isso que é muito particular, porque a gente não sabe como que está a situação da casa dela, né? A gente não sabe se ele já tem filhos, quanto tempo que eles estão juntos, porque tudo isso influencia. Sim, sim. Influencia Verdade, muito. padre. E nós podemos dizer que na Igreja Católica nós temos casais de segunda união, que participam de pastoral, que Sim, participam da sim. igreja, que faz a sua comunhão espiritual, não sacramental, e nós não damos um pontapé neles. Eles têm comunhão conosco. Sim. A misericórdia de Deus cuidará disso. Mas existem situações que a pessoa não consegue desfazer. São anos junto, com a família junto, então assim, a misericórdia de Deus alcança muito, né? Então, é claro que a comunhão sacramental ela não vai receber. Mas a gente não sabe essa realidade, né? Isso é tão importante para ela, não sabe quanto tempo que ela está com a pessoa, você está com a pessoa, nós não sabemos quantos filhos você tem. Sim. Então é uma realidade muito particular. O que eu penso que o que fica para a gente, né, de mais, que ressalta mais nessa pergunta, na resposta, na verdade, é essa indicação do padre de você procurar o seu pároco, né? Porque primeiro também porque para ter um casamento misto, ele precisa ter autorização da igreja, até mesmo do ordinário, né? Vamos dizer assim, do bispo. E mais um padre para ajudar nesse discernimento. Né? Então, é a melhor coisa que vocês têm para fazer mesmo, né? De conversar e expor. E é uma coisa que precisa ser decidida juntos. Lembre-se sempre, gente. Tudo que a gente falar de noivado, de casamento, preparação para casamento, sempre tem que ser decidido junto. Porque são duas vidas e as duas importam. Elas precisam ter comunhão aí, até mesmo antes de casar, para a gente evitar, né, um mal depois. Intervalo? Já? Gente, está passando rápido demais. Gente, foi o segundo bloco já. Nós vamos para mais um intervalo rapidinho e a gente volta para o terceiro e último bloco do programa. Que tá bom, né, gente? Estamos de volta aqui no terceiro e último bloco do programa Trocando Ideias. Nem vamos bater muito papo mais. Vamos direto para a pergunta que chegou aqui no Instagram, que diz assim: como vencer o vício do meu esposo dentro do matrimônio? Meu esposo pede sexo anal
Isso é considerado pecado contra a castidade? Quando a gente pensa na vida íntima conjugal, na relação sexual, a igreja vai dizer que o sexo, para os esposos, ele tem duas finalidades. Primeiro, finalidade unitiva, né? Deus, quando pensou homem e mulher, quando pensou no casal e quando deu ao homem, né, essa beleza que é a vida sexual íntima, ele criou para o quê? Para gerar unidade e também a procriação da espécie humana. Então, quando a gente fala de sexo anal, a gente está falando de um sexo que é contra a natureza própria do ato conjugal, que é o quê? Unitivo e procriativo. Então, é um pecado contra a castidade. E, sobretudo, aqui a gente entra no outro ponto, né? Isso até em outros pontos da vida íntima e que são lícitos também, né? O combinado não é caro, né? Sim. Então, sobretudo quando constrange o outro cônjuge, mesmo que seja lícito, não é bom para a unidade, porque pode ferir. O catecismo fala do comum acordo, né? É um comum acordo, como a Carla bem disse. Então, você faz também a pergunta, querida, como vencer esse vício, né? A gente sabe que muitas vezes, sobretudo a mulher, ela fica constrangida com um pedido desse no marido, ela se preocupa, porque muitas vezes não consegue ali dizer não, porque o marido muitas vezes não entende, está longe da igreja, foi educado muitas vezes num contexto longe da noção bela e bonita da sexualidade. Então, eu diria para você, converse com o seu marido. Primeiro, diga para ele como você se sente diante de um pedido desse, né? E tente mostrar para o seu marido a beleza da sexualidade, como Deus pensou, o que Deus fez e, sobretudo, partir de como você se sente, né? A gente sabe que muitas vezes a gente dizendo, olha, eu não me sinto bem, isso para mim não é natural. E aí, vencer o vício, eu diria para você, reze para o seu marido. E eu acredito muito assim, que em belas ocasiões de encontro de casais, né, onde a gente tem aquele tempo ali reservado para um encontro de casais dentro da igreja, com bons pregadores, a Carla e o Cleto, sai muito em pregação. Eu e o Valdir também, a gente prega encontro de casais. Muitas vezes nesses encontros a gente vê coisas Sim. maravilhosas, né, Carla? E o importante é isso, é uma das coisas que a gente sempre trabalha. É preciso conversar sobre o sexo. Né? A gente criou um tabu, né? O Papa João Paulo II falava disso também, né? Que durante um século todo, né? A sexualidade humana foi tratada de maneira suja, né? Errônea, né? Vamos dizer assim. Então, que a gente precisa desmistificar isso. Né? A vida conjugal, ela é linda, ela é sagrada, o sexo existe para o prazer também dos cônjuges, não é que a gente está ali só para fazer filho, não. Né? Porque quando a mulher chega na menopausa ou atinge alguma vai para... Não, gente, é próprio do matrimônio a relação conjugal aí, né? Então a gente precisa conversar e isso, né? Que o catecismo é maravilhoso quando ele fala da sexualidade humana, né? Então, que fala assim, tudo que de comum acordo, exceto aquilo que não é natural, tá? Aqui a gente já está falando da questão do sexo anal, mas das outras, das primícias, né? Das carícias, tudo que seja de comum acordo. Eu preciso falar para o meu marido, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso me faz bem, isso não faz. E para você... Então, essa coisa que a gente precisa desmistificar, porque é lindo, foi criado por Deus e a gente precisa viver bem, porque ela é essencial também aí no sacramento do matrimônio, né? Perfeito, é isso aí, é um dom de Deus, né? O sexo é um dom de Deus, né? Deus que fez, mas infelizmente o mundo deturpou, né? E eu acho que as respostas foram perfeitas, acho que não precisa a gente precisa, de fato, como a Carla falou, cultivar um ambiente onde a gente
fale sobre a sexualidade, fale sobre a beleza da sexualidade. Fale daquilo que Deus criou, né? Deus criou esse prazer e ele é lícito para os esposos. E a gente precisa conversar para trazer essa beleza para fora, né? E entender que o que não é lícito é porque não é natural. Não é natural, não faz a finalidade, né? Muito bom. Ah lá, olha, a gente quer começar, ó. Estou namorando há 2 meses e meio e meu maior desejo é casar com ele na igreja. Devo orar para que ele também queira se casar na igreja e construir uma família comigo? Tenho 39 anos e quero me casar e ter filhos. Que coisa bonita, né? Esse desejo que você tem de constituir família, de casar. 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. É pouco, filho? É pouco. Eu preciso te dizer que é pouco. Né? Eu sei que aí, muitas vezes, a idade, você deve estar preocupado porque você deseja ter filhos, mas o tempo do namoro, né? É muito bonito, tem um documento da igreja que fala sobre a preparação para o sacramento do matrimônio, a educação sexual. E ele vai falando que existe uma preparação, né? E ele fala de uma preparação remota, próxima e eminente para o casamento. Por quê? Porque é um sacramento que a gente vai receber e um sacramento para a vida inteira. É um sacramento que nos engaja, né, a ser fiel a uma pessoa. E para a gente chegar a receber, a se dar esse sacramento, porque o sacramento do matrimônio não é recebido, né? É os esposos que dão um para o outro esse sacramento, a gente precisa conhecer, né? Por isso que a gente vive namoro, noivado, e o noivado não é nem tempo mais para conhecer, noivado a gente já se conheceu, já se escolheu, e a gente vai dar aquele tempo ali para a gente se organizar para casar, mas precisa namorar e muito, porque eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer, é com ela mesmo que eu quero casar, é com ela mesmo que eu quero viver. Então não tenha pressa, né? Se Nosso Senhor quer que você tenha filhos, você os terá, mas o mais importante é conhecer, porque o sacramento do matrimônio é algo muito sério. Eu costumo dizer que existe uma síndrome, síndrome do sonho realizado, assim. E as pessoas, principalmente as mulheres, têm um sonho muito grande. Tem mesmo, padre. De entrar vestida de véu e grinaldo na igreja. O sonho de ser mãe. E aí, às vezes, sabe o que acontece, Ivana? Infelizmente, principalmente a mulher, devido ao sonho que é grande demais dentro de si, ela não consegue ver a realidade. Ela não consegue fazer as contas. Nosso Senhor, ele é sempre muito pedagógico, assim, né? E Nosso Senhor, ele fala do homem prudente, né? Antes de construir uma torre, ele primeiro senta e faz os cálculos. Se você não sentar e não fizer os cálculos, por isso que eu digo, 2 meses e alguns dias é muito pouco, minha filha. Tenha paciência no seu processo. Tenha cuidado. Não é falso aquele ditado que nós dizemos, antes só do que mal acompanhado. Verdade, porque o matrimônio é algo sério, é indissolúvel. É indissolúvel. Existe uma indissolubilidade que não vai se esgotar. Você não vai conhecer o seu esposo depois de casada e dizer assim, não era isso que eu queria não, vou ter que dar uma segunda... Ou quando casar melhora. Ou quando casar melhor. Cuidado, né? Mas é até o risco de um casamento desse ser nulo, porque não ser válido, porque agiu por imaturidade. Agiu por imaturidade, não sabe. Por impulso, né? Então, assim, cuidado. Primeiro, cuidado, né? E assim, não pule etapas, né? Não pule etapas. Conheça mas faça o exercício de conhecer, né? Isso, namorar é tão gostoso. Namorar, mas de conhecer e dar-se a conhecer também, porque isso é importante. Porque às vezes vocês podem namorar 20 anos e não se conhecerem. Né? Estão só ali, não trocar, não sabem. Você não conhece nem a família do outro. Não pare tanto no sonho dela, né? Sim, porque o sonho às vezes nos fantasia tanto, né? Então, no ir se conhecendo, até mesmo você falando da sua fé,
você vai falando para ele, ele vai sabendo também que você é uma coisa que você gostaria. Aí ele fala, então são coisas que vocês vão chegar aí, né, num acordo e ver se é mesmo ou não, mas a síndrome do sonho realizado, Padre, essa foi muito boa. Então, cuidado aí com a síndrome. Aí, falando em anos, olha, como fazer parte da Igreja Católica? Um casal que está namorando há 17 anos e os dois são divorciados. Aí depende muito, né? Se vocês querem fazer parte da Igreja Católica e estão divorciados, primeira pergunta que eu faço, os dois casaram na igreja? O casamento de vocês estão divorciados apenas no casamento civil? Vocês casaram civilmente, não casaram na igreja e estão divorciados? Se for isso, somente civil, né? Vocês podem se casar normalmente na Igreja Católica. Mas se os dois já foram casados na Igreja Católica e são separados, é necessário começar dois processos de uma possibilidade de nulidade matrimonial. E quando eu falo possibilidade, é possibilidade. Porque não é outra coisa que sempre precisa ficar claro, você né? vai entrar num processo de nulidade matrimonial e vai conseguir. Porque não é dizendo que o seu casamento existiu e agora não existe mais. Não, seu casamento nunca existiu. Existe algum aspecto no seu casamento que não existiu, que ele não é válido. Então, assim, o processo são 17 anos juntos, a pergunta vocês já foram casados na igreja? Tem algum impedimento? Não tem nenhum impedimento. Então é se aproximar do padre e se casarem. Se tem algum impedimento, é se aproximar do tribunal eclesiástico e tentar fazer dois processos de nulidade matrimonial. Porque se os dois casaram na igreja, é necessário que os dois casamentos, o processo deles seja a nulidade, né? Aconteçam. E acontecendo, aí vocês estão livres para casar na Igreja Católica. Mas mesmo assim, vocês podem participar da igreja. Pastoral, a igreja aproxime-se do padre, né? Pastoral. Como o padre até falou, não sei se você escutou logo no começo, pode vir participar das missas, comungar espiritualmente, né? E ter acesso à vida própria da igreja. Isso é muito bonito. Sim. Não é isso? Dá tempo mais uma? Dá sim. Ali, olha. Se a gente não falar muito, dá tempo para duas. Mas não desista, tá, gente? Continue mandando as perguntas aí, porque uma hora a sua chega. Então não desiste não, que a gente vai aqui. Vamos pedalar aqui. Na confissão, os pecados são perdoados. Mas já ouvi falar que ficamos devendo as penas dos pecados. Como é isso? Nossa Senhora, essa aí é boa. Essa é boa. É muito boa. Essa é aquilo que nós também precisamos aprender um pouco de indulgência plenária, né? De indulgência parcial ou não. Na sua confissão, você sim, seus pecados são todos perdoados, né? Mas as suas culpas permanecem, né? As suas penas permanecem, na verdade. Então, é como uma consequência de alguém sujo, alguém que se limpou, mas precisam de uma purificação da alma, uma purificação maior. Todo pecado, meu irmão, tem também uma dimensão social desse pecado, na alma e nas pessoas. Preste atenção, quando você peca dentro da sua casa, você leva as pessoas que você mais ama a sofrer mais por você, não é verdade? Por isso que é necessário nós buscarmos as indulgências plenárias para nós e para as almas, para que as penas dos nossos pecados sejam perdoados. Por exemplo, a analogia, ela sempre traz a gente para um pouco mais de um negócio concreto, por mais que seja simples, me perdoe a analogia, tá? Mas é necessário purificar o coração, purificar a alma. Então, quando você vai ao confessionário, Deus te dá uma nova chance, Deus te dá uma folha em branco, Deus dá para você a oportunidade de reescrever a sua história. Mas Deus não arrancou da página da sua vida a história passada da sua vida. Por isso é necessário refazer a sua história, mesmo com as consequências do seu passado. No livro da nossa vida, nosso Senhor não arranca nenhuma página. Por mais que você vá no confessionário, se arrependa dos seus pecados, se confesse, mas nosso Senhor não vai arrancar a página. Então aquela página precisa ser purificada. Precisamos de atitudes que purifiquem a nossa alma. Os pecados mancham a nossa alma. Por isso é necessário que você
também através de uma vida virtuosa, uma vida penitente e principalmente uma vida de piedade, de zelo, você busque ocasiões para purificar o coração. E aí ficam os jejuns, as mortificações. Jejuns, mortificações, né? devoções, obras de misericórdia. Para a gente oferecendo pelas a penas. natureza do dia a dia, sede, fome, calor, tudo isso a gente pode oferecer. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Então, às vezes a gente está perdendo tempo. Em vez de reclamar, a gente oferece e ganha mais. Vai dando uma aliviada, né? Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajuda muito nisso, né? Porque ela utiliza da pequena via, né? É necessário colocar amor em tudo, né? Dá tempo de mais uma, padre. Vamos lá. Qual a visão da igreja sobre a eutanásia em animal com doença terminal? É pecado? Pergunta boa, hein? Muito boa essa pergunta. Não existe nenhum documento da igreja que proíba ou que simplesmente autorize, incentive a eutanásia em animais, como acontece em documentos da igreja proibindo qualquer eutanásia em ser humano, né? Mas é necessário, eu acho que, diante dessa pergunta, responder e dizer que o animal é um dom de Deus, é uma criatura de Deus. E ela não foi feita para ser maltratado por ninguém, né? Mas também faz parte do catecismo da Igreja Católica utilizar dos animais para alimento, para tudo. O animal não está acima do homem. E isso é importante dizer. Você não é pai de pet, tá? Por mais que você tenha o seu cachorrinho na sua casa, que seja seu companheiro, que você chama até pelo nome, mas nunca ele vai ser igual a um ser humano. Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas é necessário dizer. Sim. Mas a eutanásia para os animais, por exemplo, para retirá-lo da dor, é possível, para que não faça aquele animal sofrer, diferente de um ser humano. Sim. Que nós sabemos que o ser humano está muito acima do animal. Então, assim, não tem nenhum documento da igreja que proíba ou que autorize, mas no bom senso de dizer, se é para sacrificar aquele animal porque ele está sofrendo muito, é viável, é lícito. E lembrando que animal não tem alma, né, pá? Animal não tem alma. Segundo Aristóteles, ele tem uma alma, mas uma alma sensitiva. Né? É uma alma que não é a nossa alma. Então, também por isso, a questão da eutanásia nos animais né, o sacrificar mesmo. A gente vê a história dos cavalos que correm, quebram uma pata, tem que sacrificar. Né? Às vezes, hoje em dia, vários pets também. Mas estou lembrando isso, né? Nós somos bem diferentes. Somos animais racionais e irracionais, mas com alma e sem a alma também. Acabou. Eu sempre fico nessa tristeza. Foi rápido, assim, né, gente? Embora, né? Foi muito rápido. Tem certeza? Não dá mais. Gente, tiraram até as perguntas aqui do negócio, cara. Tiraram até a nossa Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Amém, Jesus, que assim seja para todos, né? Amém. Obrigada, Padre. Obrigada, Ivana. Prazer. Mais um programa. Tenho certeza que muita gente foi beneficiada neste dia. Não só os que fizeram a pergunta, mas às vezes as perguntas elas são ressonantes, né? Em várias pessoas. Mas a gente aí, não desista, continua mandando pergunta para o Trocando Ideias, porque uma hora ela chega aí, a sua pergunta vem ao ar. E até o próximo programa, se Deus quiser.